Boa noite a todos, aos presentes, àqueles que nos irão ver. Desde já quero agradecer a todos aqui presentes e a todos aqueles também que nos irão assistir. Hoje trago uma pequena palavra para vocês, que vai ser dividida em duas partes, que eu penso que é uma palavra de extrema importância, quer para mim, quer para todos os irmãos, que é acerca de vestir a armadura de Deus, né? E é quando nós vestimos a armadura de Deus que nós aí conseguimos derrotar o diabo, porque ele é real. Também quero aproveitar para dizer aos irmãos e a vocês todos que estão aqui, que a nossa irmã Patrocínio contactou com o nosso pastor e que manda cumprimentos para todos os irmãos. Amém. E que a paz também esteja com ela. Amém. E que Deus a abençoe grandemente. No nome do Senhor Jesus Cristo. E é isto que eu vou fazer. Eu vou começar já pela palavra de Deus. E vamos começar, como eu já disse, vista a armadura de Deus, porque com ela poderemos derrotar o diabo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer que você recebeu toda a autoridade. A autoridade de Deus está em si. Então agora você precisa de usar essa autoridade para que o inimigo não tenha mais domínio sobre a sua vida nem sobre você. E nós temos que entender o seguinte: nós, como cristãos, nós vivemos numa guerra espiritual. E se quisermos ser vitoriosos, você e eu devemos de usar a armadura de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre a armadura de Deus, e nós vamos ver pela palavra de Deus a questão da armadura de Deus. E acredite que o diabo sabe se você realmente está equipado com a armadura de Deus ou não. Vamos começar, porque o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, e vamos começar esta passagem em Efésios 6. No versículo 10. E tem logo como título, não é? Do apóstolo Paulo, com a armadura de Deus. E eu quero que depois, se eu mudar outros versículos, que vocês mantenham aí marcados. O Efésios 6, 6, 10. E diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos de entender este versículo bíblico. E este versículo bíblico fala sobre a nossa intimidade com Deus. Por isso é que diz aí: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a única maneira de sermos fortalecidos por Deus é passarmos um tempo de qualidade com Deus. Todos nós conhecemos perfeitamente, não é? Alguns até têm a Bíblia aberta em Salmos 91, não é? Lá em casa têm acesso, às vezes, algumas pessoas fazem isso. E o Salmo 91, eu tomei aqui nota, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará, não é? Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós temos que saber assim: não basta conhecermos este versículo, temos que crer nele. Porque o diabo sabe se você está passando tempo com ele, se está dedicando o seu tempo também a Deus ou não. O diabo sabe isso perfeitamente. Então, se você criar
um hábito de orar, mesmo que seja por poucos minutos, por alguns minutos, mas você criar esse hábito de orar, eu quero dizer que não haverá demónio que tenha autoridade ou poder sobre a sua vida. Por isso é que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 11: revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós vemos aqui o seguinte, amados. Você e eu precisamos de vestir a armadura de Deus. E só saber isso não basta. Nós precisamos de vestir. Não basta saber este versículo bíblico, que diz para nós nos revestirmos com a armadura de Deus, para que possamos resistir contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa de revestir de uma nova natureza e deixar a velha natureza. E se quisermos ser vitoriosos, né, contra o pecado e contra o diabo, você deve vigiar e não voltar atrás. Nós sabemos que há uma passagem bíblica que diz orai, né, e vigiai. Mas também sabemos, né, que nunca devemos deixar a mão do arado e olhar para trás. Temos que olhar sempre para Jesus Cristo. Temos o exemplo da Bíblia, né, da mulher de Ló, que tinha tanta delícia pelas coisas do mundo, e ela olhou por trás e nós sabemos o que é que aconteceu a ela. Por isso, se você e eu quisermos ser realmente vitoriosos contra o pecado e contra o diabo, devemos vigiar e não devemos voltar atrás para a velha vida. Então nós temos que saber que a nossa carne, né, ela muitas das vezes deseja as coisas do mundo. E para isso precisamos de resistir e precisamos de nos esforçar para não perder a comunhão com Deus. E uma das maiores armas que o diabo gosta muito de fazer é trazer desânimo até à nossa vida. E ele fará o que for preciso para que você pare de lutar. E eu vou deixar no ar a seguinte pergunta: por que é que será que o diabo levanta tantas pessoas para o magoar? Com palavras, com atitudes, mas você só tem boas intenções. Por que é que será que o diabo levanta tantas pessoas para o magoar? Sabe porquê? Porque ele quer que você volte atrás. Ele deseja que você seja uma pessoa morna. Então, nós conhecemos bem o que é que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, não é? Que não sejas... Olha, antes fosses frio ou quente, mas morno é que não. E o diabo quer que você tenha o seu coração, tenha a sua vida morna para com Deus. Por isso a importância de nós vestirmos a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela pode ser vestida através da nossa oração, através da nossa leitura da palavra de Deus e resistindo a tudo aquilo que nos atrapalha a nossa vida espiritual. Nós não vamos lá, que eu tenho aqui anotado, mas nós sabemos o que é que diz Tiago 4,7. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é isto que é sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo. É termos um momento de oração com Deus. Não quer dizer que tenha que ser 1 hora, 2, 3, 4. É aquilo que tiver no seu coração. Mas basta ter um momento com Deus. Ler a palavra de Deus. Para você conhecer realmente o que é que Deus tem para a sua vida. E então aí
resistindo a todo o mal, a tudo aquilo que nos queira atrapalhar na nossa vida espiritual, então aí estamos-nos a sujeitar a Deus e a resistir ao diabo. E uma das coisas que você e eu precisamos de entender era o seguinte: nós precisamos de conhecer o nosso inimigo. E vamos abrir aí, já agora, estamos lá em Efésios 6, no versículo 12. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então não deixe que o diabo o iluda, fazendo você pensar que ele não está por trás daquilo que você está a enfrentar. Algum obstáculo que você esteja a enfrentar, ele está sempre por trás. Então a nossa luta não é contra as pessoas. E nós sabemos que o diabo ele é mentiroso, ele é enganador, e ele tentará sempre destruí-lo. Mas se você tiver a armadura de Deus e entender que a sua luta é espiritual e não física, então a sua vitória, ela será garantida. Porque muitas das vezes a nossa vitória não é garantida, porque em vez de estamos a fazer guerra, às vezes ao contrário, em vez de fazermos realmente a Satanás e aos seus demónios, estamos a fazer luta contra as pessoas. Então saiba que muitas das vezes o diabo se usa de pessoas para tentar frustrar os planos que Deus tem para cada um de nós. Por isso, se alguém o irritar, e às vezes há pessoas que vêm mesmo para nos irritar, para nos tirar do sério. Por isso, se alguém o tentar irritá-lo, ou tirar a paz de você, não se volte contra as pessoas, nem faça vingança. E agora deixei uma notazinha e vamos a Hebreus 12. Eu disse a vocês para deixar uma nota e eu não fiz. Está bem. Hebreus 12. Versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos. Está a ver? O diabo muitas das vezes quer nos tirar do sério, usando-se pessoas para nos irritar. E aqui há um alerta que a palavra de Deus nos faz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se a nossa luta for contra as pessoas, está aqui a resposta: ninguém verá a Deus. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Então temos que ter muito cuidado para não perdermos a graça de Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, etc. E de que nenhuma raiz de amargura brotante vos perturbe, porque por ela muitos se contaminaram. Então, nós vamos voltar a Efésios 6. Isto era para dizer que não se deixe irritar por ninguém. A sua luta não é contra as pessoas, a sua vingança não é contra as pessoas, a sua luta é espiritual. E se voltarmos a Efésios 6 novamente, no versículo 13, diz assim o versículo 3: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir
no dia mau. Então o dia mau vem até à gente, amados. Os dias maus vêm. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então os dias maus eles vêm. E o inimigo, ele vai sempre tentar se aproveitar dessa chance, quando o dia mau vem, para nos tentar. E por isso nós devemos nos revestir com a armadura de Deus e não ceder aos seus ataques. Amém. E é nesse período difícil, quando os dias maus vêm, que muitas das vezes nós pensamos assim. Nós não. Vamos, eu não quero que vocês pensem assim. Mas muitas das vezes vem até à nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha. A primeira coisa que nós, muitas das vezes, somos tentados é a desistir. Não vale a pena. E depois, se nós pensamos em desistir, começamos a pôr dúvidas em Deus. E começamos a pensar, será que Deus esqueceu de mim? Já não gosta de mim? Quem é que já não pensou nisso? Muitas das vezes. Hein? Quem é que já não pensou? Por isso é que a Bíblia diz, quando os dias maus vêm, para nós nos revestir realmente, verdadeiramente, com a armadura de Deus. E o versículo 14 diz, estai pois firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O cinto da verdade é uma das peças da armadura que Deus nos dá. A verdade é a palavra de Deus. E quando estamos passando por lutas, precisamos de apertar o cinto. Isso significa que temos que nos pegar cada vez mais à palavra de Deus, crer de todo o coração que ela se cumprirá na nossa vida. O diabo irá fazer tudo para que você acredite na sua derrota e para que você deixe de acreditar que Deus pode fazer um milagre na sua vida. O diabo, quando nós estamos nessas lutas, muitas das vezes, né? Ele irá sempre tentar fazer lembrá-lo de cada decepção que você já teve e de tudo aquilo que deu errado consigo. O diabo vai fazê-lo lembrar disso. E ainda mais, ele se aproveitará o momento da fragilidade, quando nós estamos fracos, frágeis, né? Para tentar convencer que a Bíblia é mentirosa. Afinal o que está aqui escrito não é bem assim. Mas se você tiver a verdade nos lábios, se você tiver a verdade no seu coração, o diabo sairá derrotado. Assim como aconteceu com Jesus lá no deserto. Vamos ver o que é que aconteceu com Jesus no deserto. Vamos lá a Lucas 4. Lucas 4. Fica antes do 5, está bem? Lucas 4. Temos de ler do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou a Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse o diabo, está a ver, é que o diabo vai sempre tentar ir à sua mente quando você está frágil, quando você está fraco,
quando você está a passar por algum problema, por alguma situação. E o diabo disse, e disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Mas Jesus, como estava cheio da verdade, cheio da palavra, porque ela é a palavra, Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas o diabo ainda não estava satisfeito, mas desta não me safei. E então vou tentar novamente. E é isso que ele muitas das vezes faz connosco. Não consegue à primeira, vai tentar se consegue à segunda. Ele mandou ao alto do monte, mostrou no momento do tempo, todos os reinos. E disse o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Está a ver? Às vezes, vale a pena ir à igreja, vale a pena ler a Bíblia. Está a ver? E Jesus respondendo disse, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Mas ainda não satisfeito, não é? Ainda não foi desta parte. Deixa-me lá tentar traduzir, a ver se... Como é que é? Ele voou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos anjos acerca de ti que te guardem. Está a ver? O diabo conhece a palavra. Está a ver como é que muitos cristãos são enganados? É verdade. E te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces o teu pé em pedra alguma. Está a ver? Ele cita o Salmo. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo de o tentar, ausentou-se dele. Para sempre. Por algum tempo. Ele muitas das vezes ausenta-se de nós. Mas ele se vê fraco, se vê que você não tem a armadura completa realmente vestida, ele vai tentá-la. Ele vai lá tentar, de certeza absoluta. É verdade. Então, é nos dias maus que nós passamos que Satanás fará tudo para que você pense assim, o que é que está errado comigo? Nunca pensou nisso. Isto está-me a acontecer, o que é que estará errado comigo? Será que Deus já não me ama? Satanás ainda apontará os seus pecados para tentar convencê-lo. Você não é bom o suficiente para o Senhor. Então ele vai tentar lembrar o seu passado, os seus pecados, o passado. E você aí deverá usar a couraça da justiça, pois ela mostrará quem você é em Cristo. E essa peça da armadura serve para provar a você que é um amado de Deus incondicional, né? E o lembrará que Deus não o pune pelos seus erros, pelos aqueles pecados que você cometeu no passado e que se arrependeu, pois Jesus já sofreu o castigo que você merecia. Vejamos o que é que diz lá em Isaías 53. Eu sei que vocês não conhecem. Claro que conhecem. Mas vamos sempre acompanhando. Já estou em Jeremias, Isaías. Já ia adiantado. Não ia? Já ia adiantado. De cada tão bonita. Isaías 53, 4. Lembre-se que a armadura de Deus serve para provar que você
é o amado incondicional de Deus, e para lembrá-lo que Deus nunca o pune pelos seus erros, pelos erros que você cometeu, pois Jesus já sofreu esse castigo. E está aí escrito em Isaías 53:4 assim: não temas, porque não chorares envergonhado. Não. Isaías 53, estou a ler o 54. Pronto. Verdadeiramente, estava a ver que também não era. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feriduras fomos sarados. Então, nós aqui, para esta passagem, nós vemos que ele perdoou todos os nossos pecados e levou todos os nossos pecados. E quase para terminar, que é aqui que eu vou terminar, né? Que depois, para a semana, iremos então falar realmente da armadura de Deus. Isto é uma breve introdução acerca da armadura de Deus. Então, quando o diabo começar a querer apontar os seus pecados, vista a couraça da justiça de Deus, e diga ao diabo que Jesus já o perdoou e que o sangue dele, né, o purificou de todo o pecado. E é por aqui que eu fico hoje, para nós refletirmos um pouco a quem é o nosso inimigo e que nós realmente devemos vestir a armadura de Deus. E eu depois, na próxima intervenção, falarei acerca da armadura de Deus. Para os que estão lá em casa, eu quero desejar uma continuação de uma noite feliz, uma semana abençoada. Que Deus os abençoe. Também estão convidados, se nos quiserem visitar, vão até à nossa igreja pelas 10 da manhã ao domingo no Lavradio. São muito bem recebidos e será uma alegria para nós termos a vossa presença. Deus os abençoe. Até uma próxima. Bem-aja. Amém. Amém.